Querida igreja, graça e paz, satisfação por mais essa oportunidade que Deus nos confere, de estarmos aqui reunidos para a sua glória e neste momento tão especial do culto, que é o momento da pregação do Evangelho, que o nosso coração, creio eu, que já está preparado para receber a sua palavra, com os louvores, com a adoração que nós já iniciamos prestando a Deus e vamos continuar, ouvindo a palavra do Senhor. Se coloque em pé e abra sua Bíblia em Atos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1 a 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Amém? Curva sua cabeça, oremos ao Senhor novamente. Querido Deus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos, pois estamos diante da Tua palavra. E sei, Deus, que o Teu Espírito aqui está entre nós e terá liberdade, Deus, para agir em nossos corações e nossas mentes, para que a Tua palavra, Deus, germine em nossos corações e frutifique para a Tua glória. Abençoa cada um que aqui está, cada família aqui representada, Deus, para a Tua glória, para o Teu nome, que essa semana, Deus, por meio dessa palavra, do culto que prestamos ao Senhor, seja uma semana de reflexões, Deus, e que o Senhor vai trabalhando na vida de cada um ao longo dessa semana. Em nome de Jesus nós te pedimos a Tua graça e o Teu poder aqui manifestados mais uma vez esta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Este mês, aqui na Primeira Igreja Batista do Betânia, nós fazemos questão de relembrar a Reforma Protestante, como está dito ali nessa imagem. E neste mês, neste ano, nós procuramos trazer o foco das missões como resultado da Reforma Protestante ali do século XVI. Geralmente, nós fazemos pregações nesse mês da Reforma em relação aos 5 pontos da Reforma Protestante, que é aqueles somente, a sola Escritura, a fé, a graça, Cristo e somente a Deus a glória. E este ano nós mudamos o foco, pensando nas missões, com foco nas missões, como essa igreja é uma igreja missionária, uma igreja que investe em missões, que pensa em missões, e assim então nós decidimos fazer essa temática na Reforma Protestante voltado para missões. E então desde o primeiro domingo deste mês, nós nos propomos assim fazer, essa é a 3ª pregação, e vai se encerrar no próximo domingo com o pastor Jader. Foram falados já da primeira pregação com o pastor Rodrigo, dos mandatos culturais, com o pastor Léo, no domingo passado, falando sobre o início, o desenvolvimento das igrejas, a partir da Reforma Protestante, das novas igrejas que surgiram a partir da Reforma Protestante. E hoje aqui nós vamos fazer um avanço desse progresso das missões, a partir da Reforma Protestante, fazendo um foco no século XIX, E o pastor Jader vai trazer no próximo domingo as missões no tempo presente, no século XX e século XXI. Então é por isso importante a gente acompanhar e entender também a proposta, neste mês que a nossa igreja se empenhou em fazer. Para essa pregação de hoje, eu escolhi esse texto aqui de Atos capítulo 11, dos versículos de 1 a 3, tendo em vista que o texto vai falar sobre a expansão do Evangelho além do território de Jerusalém
e da Judéia. Essa igreja vai se expandindo além do território conhecido e confortável para a igreja no início dela. E esse evangelho que vai se expandindo, ele vai causando alguns constrangimentos, algumas resistências, por incrível que pareça, mesmo da igreja do Senhor. A própria igreja, e não às vezes o ímpio, e não às vezes forças externas estão tentando impedir o avanço da igreja. Mas, por incrível que pareça, a própria igreja causa resistência nela própria em avançar com a pregação do evangelho. Então, conectando esse texto com aquilo que vamos falar a respeito da reforma protestante aqui no século XIX, nós vamos fazer essa ligação, né, do que aconteceu aqui no século I e aquilo que aconteceu no século, depois da reforma protestante, 16, 17, 18, até chegar ao século XIX, que nós vamos ter uma nova perspectiva das missões e avanço da igreja em territórios ainda não conhecidos. Coloca o próximo slide aí, por favor. O irmão que está na mídia aí, na mesa. Agora à noite não vai ter problema técnico, né? De manhã teve os problemas técnicos. Dentro do século XIX, queridos, houve vários personagens interessantes, importantes, a partir da reforma protestante, que nós poderíamos trazer aqui uma biografia, falar um pouco, né, trazendo uma pessoa como referência para instigar os nossos corações, as nossas mentes, a respeito das missões protestantes. E a pessoa que nós vamos focar aqui, ele é considerado o pai das missões modernas, que é William Carey. Conseguiu? Não conseguiu? Mas vamos lá. Esse personagem, William Carey, ele é do século XVIII e as suas missões iniciam a partir do século XIX. Começa no século XVIII, no final do século XVIII, e no século XIX é que ele acontece de fato. Por que ele é considerado o pai das missões modernas, né? Por que ele surge, né, com esse nome, com essa nova perspectiva do avanço do evangelho? Antes, né, do século XVIII, que é o século que ele, né, está ali condicionado, que ele vai começar, o protestantismo, como o pastor Léo pregou no domingo passado, ele vivia um contexto missionário um tanto limitado e desmotivador. Havia várias situações que a igreja do Senhor precisava de tratar e de resolver antes de focar nessa visão, nessa perspectiva da reforma protestante. Está lá a moça lá, William Carey. Está faltando um Y ali, mas é porque comeu ali a imagem. Ele é chamado pai das missões modernas, ele ali é do século XVIII e para o século XIX, 1761, para o ano de 1834, onde ele vai falecer aí com cerca de 72 anos de idade. Ele disse essa frase aí interessante, né, que cunha um pouco do seu ministério: espere coisas grandes de Deus, faça coisas grandes para Deus. Ele se inspirou nessa frase a partir do texto de Isaías. Abra aí a sua Bíblia comigo, no texto de Isaías 54. Isaías 54, versículos 2 e 3. A partir da reflexão desse texto, ele fala, né, ele traz essa frase que vai marcar o seu ministério missionário. Ele refletindo sobre esse texto que diz assim, né, Isaías 54, versículos 2 e 3. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo de sua habitação. Não o impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda, e a sua posteridade possuirá nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Ou
ou seja, após o sacrifício de Cristo, né, ali em Isaías 53, e aquilo que Cristo conquistou, né, essa promessa, ela é feita ao povo de Jerusalém, que cativa, né, que vai voltar do cativeiro, para que ela vai vir um novo tempo, né, da graça e do poder de Deus sobre essa nação, e que ela vai se expandir, que ela vai crescer além do seu território, alcançando outras nações, outros povos, remetendo aquilo que foi dito lá para Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, onde vai dizer que a partir dele, né, daquela semente, da semente de Abraão, Deus iria abençoar todas as famílias da terra. Então a intenção de Deus, a proposta de Deus, sempre foi alcançar as pessoas nos 4 cantos dessa terra. Nunca foi restrito ao povo de Israel, muito pelo contrário, é a partir do povo de Israel que Deus resolveu alcançar as nações como um todo. E esse texto, né, ele mexeu profundamente com William Carey e fez com que ele refletisse sobre isso, ou seja, para esperar grandes coisas de Deus, porque Deus é aquele que vai além da fronteira, que vai além da nossa visão limitada e condicionada das nossas circunstâncias, das nossas dificuldades, dos impedimentos que nos travam de seguir na proposta do Evangelho, essas condições limitadoras, né, que quer nos impedir de ver, né, quer nos impedir de acreditar que é possível. Ao meditar nesse texto, ele disse: espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus, porque Deus é o Deus que garante o sucesso da sua obra, porque a obra é de Deus e não do missionário, e não da igreja, e não minha, a obra é de Deus. Então, por a obra ser de Deus, por Ele prometer, Ele pedindo para alargar, Ele pedindo para expandir, então Ele garante esse resultado, né, da expansão do seu povo nos 4 cantos dessa terra. Então, ao refletir sobre isso, ele traz essa mensagem, ele instiga a igreja do seu tempo a não se limitar, a não se acovardar frente às limitações, às dificuldades que muitos missionários, que muitas igrejas enfrentam na sua busca, na sua intenção de ir, né, e cumprir o ide do Senhor de Mateus 28. Após a reforma, então, protestante, né, os esforços da igreja, até chegar à época, né, de William Carey, ela estava voltado, né, para a correção dos abusos da igreja, ela estava voltada para o estabelecimento doutrinário e a organização interna, né, aquilo que o pastor Léo tratou aqui. Com isso, as missões transculturais, né, as missões para outras terras, para povos não alcançados, elas foram praticamente abandonadas, né, elas foram deixadas de lado. Enquanto isso, a própria Igreja Católica, né, ou a Igreja Romanista, ela começou um trabalho transcultural, missionário transcultural, por meio das ordens dos jesuítas, dos dominicanos e dos franciscanos, né? Inclusive, foram os jesuítas os primeiros a chegarem aqui no Brasil, né, nas suas missões de forma mais organizada, né? Ainda que o próprio João Calvino tenha mandado missionários para cá, para o Brasil, inclusive, através dos huguenotes, essa missão foi bem pontual e ela não teve o sucesso esperado. E por que a igreja romana ela procurou fazer essas missões? Após a reforma protestante, né, de 1517, a reforma trouxe aqueles pilares, né, que a gente geralmente comenta aqui, inclusive tratamos na escola dominical, do somente a Escritura, somente a fé, enfim. Essa mensagem das Escrituras para o povo da igreja, para o povo de Deus, foi como que as escamas caíssem dos seus olhos e eles pudessem ver a verdade que até então estava sendo ocultada por várias dificuldades, por várias manipulações da igreja estatal, da igreja dita como o cristianismo de época, né? E isso fez com que as pessoas, ao ouvirem de fato o Evangelho, a mensagem do Evangelho, começassem a sair do meio desse povo, a sair do meio dessa igreja, e aí surge, né, como o pastor Léo falou no domingo passado, as novas igrejas, a própria igreja luterana, né, surge desse movimento, as pessoas querem seguir
Martinho Lutero, ainda que ele não tenha aberto nenhuma igreja, né? Ele queria o quê? Qual que era a proposta dele? Reformar e não construir uma nova. Mas foi inevitável, né? Esse racha, vamos dizer assim, esse sangramento de dentro da igreja, e para conter esse sangramento, a igreja romana, ela faz um movimento que é chamado de contra-reforma. A contra-reforma, então, um dos seus focos foi essa questão das missões transculturais, com essas ordens aí dos jesuítas, dos franciscanos, dos dominicanos, que foram chegando a outros lugares do mundo, levando a mensagem do Evangelho, mas por trás disso, né, a preocupação principal da igreja romana era a perda do seu poder, era a perda da sua autonomia, do seu controle estatal sobre algumas nações, sobre o povo em si. E então, neste contexto, a igreja protestante, né, nascida a partir da reforma protestante, ela está preocupada, então, em organizar essa nova igreja que vai surgindo, né, esses novos movimentos que vão surgindo, a própria igreja congregacional, metodista, a igreja presbiteriana, a igreja batista, enfim, essas igrejas vão se formando, vão se solidificando, criando corpo dentre esses 3 séculos aí, até chegar ao século XVIII, para então, a partir de então, procurar fazer as missões transculturais. Ou seja, o que justifica então vamos dizer assim, entre aspas, esse atraso nas missões protestantes? Quando você volta o seu olhar aqui para o texto que nós iniciamos, de Atos, capítulo 11, Atos capítulo 11, no versículo 1, vai ser dito assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Ou seja, aqui no primeiro século, a igreja do Senhor, que já tinha a ordem, o mandato do Senhor de Mateus 28, versículos 19 e 20 principalmente, que ide e pregai o evangelho, essa mesma igreja que recebeu essa incumbência, que recebeu esse mandato do Senhor, ela estava agora, ela mesma internamente, provocando resistência quanto ao avanço do evangelho, porque o contexto aqui está ligado a Atos capítulo 10, onde fala da conversão de Cornélio. E quem era Cornélio? Cornélio era uma pessoa que não era judeu, que não era ali de Jerusalém, da Judéia. E a conversão dele assustou os cristãos, os novos cristãos. Ou seja, que cristãos eram esses, né? Está dito ali no versículo 2, quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo. Esses novos cristãos, que faziam parte agora da igreja, eram cristãos judeus, e por serem judeus, eles continuavam em algumas práticas da religião judaica, como a circuncisão, como a guarda do sábado, e esses novos cristãos que estavam chegando, cristãos não conhecidos até então não alcançados, que não faziam parte da cultura e do movimento inicial da pregação do Evangelho por meio de Jesus e dos apóstolos, eles estão achando estranho a entrada desses novos cristãos para o seu meio, porque são cristãos gentios. O que é gentio na Bíblia? Gentio na Bíblia, todo é aquele que não é judeu. Ou seja, então, se não é judeu, ele nas Escrituras é chamado de gentio. Então, aquele Cornélio, então, ele era um gentio, porque ele não era judeu. Então, esse novo cristão, chegando para dentro da igreja, estava provocando um constrangimento, um incômodo dentro da igreja, porque eles chegavam sem a prática de algumas coisas que eram habituais e normais dentro do judaísmo, como é o caso da circuncisão, como é o caso da guarda do sábado. E esse movimento de resistência, visto aqui de modo muito claro em Atos capítulo 11, ele vai ser um movimento que, de certa forma, ele se repete aqui antes de William Carey. Por quê? Quando William Carey estava fazendo quando ele iniciou o seu ministério pastorado, ele, já nesse ímpeto, nessa intenção de levar o evangelho para além
da Inglaterra, para além da Europa, ele, numa reunião dos pastores no Conselho Batista, ele fala da necessidade que o Evangelho precisa de ir para povos pagãos, para povos não conhecidos, não alcançados. E em uma dessas reuniões, o presidente daquela reunião voltou-se para ele e disse assim: fica quieto aí, menino. Ele era um jovem de 20 e poucos anos. E dizendo para ele: se Deus quiser salvar os pagãos, Ele vai fazer isso sem a sua ajuda e sem a minha. Ou seja, o que é incoerente com a proposta do Evangelho. Ou seja, para os povos não alcançados serem alcançados, Deus vai usar quem, queridos? A igreja. Mas esses fatores há fatores teológicos, há fatores práticos e políticos que fizeram que esse movimento de avanço da igreja, ele fosse restrito, ele fosse desmotivador, tímido, dentro do contexto pós-reforma protestante. Acreditava-se, né, que o ide ali de Mateus 28, ou ele estava restrito ao tempo dos apóstolos, né, aqui no século I, ou que aquele ide pregar o evangelho já tinha se cumprido, já que a Europa estava evangelizada, né, ainda que a sua maioria católica, né, romana, mas a Europa já conhecia Cristo. Então, ou seja, outras nações, África, Ásia, outras partes da Ásia, a Índia, onde vai ser o cenário de atuação de William Carey, eles não tinham preocupação nenhuma em alcançar esses povos. Daí a necessidade e a preocupação de William Carey de fazer com que a igreja se movesse nessa direção, em cumprir o ide do Senhor. Então eles tinham essa interpretação equivocada do ide do Senhor, de Mateus 28, seja de Marcos 16. Havia também uma justificativa, né, entre aspas, prática, porque havia pouca organização e recursos para envio de missionários, além de dificuldades de comunicação e de viagem, ou seja, não havia nenhuma sociedade missionária, uma agência missionária organizada, estruturada para envio e sustento missionário naquela época. Os recursos financeiros também eram muito poucos. Os recursos de comunicação também eram bem limitados e restritos. William Carey, ele vai iniciar a sua ida missionária para a Índia em 1793. Ou seja, quando ele sai da Inglaterra para chegar até a Índia de barco, ele gasta cerca de 5 meses, queridos, nessa viagem. Imagine passar 5 meses a bordo de um navio que nem Titanic era, queridos, era mais retrógrado ainda, né? Ou seja, a embarcação naquela época, para se mover, ela precisava de que o vento soprasse, não havia motor, né? Não havia hidráulica nesse sentido. Então eram as coisas bem mais difíceis para esse empreendimento missionário. As grandes navegações já estavam existindo, né? Pedro Álvares Cabral, enfim. E era muito caro, né, fazer uma viagem dessa. E a Europa não era uma Europa rica como aos dias de hoje, né? Era pobre, os recursos eram bem limitados, né? As igrejas tinham recursos bem limitados. E também havia uma dificuldade política, porque as principais colônias, Espanha e Portugal, por exemplo, eram dominadas pela igreja romana ainda. As igrejas protestantes que surgiram a partir da reforma protestante, como a própria Inglaterra, de William Carey, como a Holanda, como a própria Alemanha, né, de Martinho Lutero, eram cidades, nações um pouco tímidas ainda, organizadas politicamente e financeiramente, com muito poucos recursos. O poder colonial dentro desses outros lugares era mais forte e dominado pela igreja romana. E isso trazia impedimentos para que a igreja protestante pudesse se organizar e enviar missionários, expandir o seu evangelho. Então, o resultado disso é o comodismo, ou seja, então, vamos ficar por aqui, se Deus quiser que a gente chegue lá no Brasil, Ele vai fazer isso e não vai precisar de mim nem de você. Ou seja, era uma interpretação, um equívoco
errado que a igreja estava tendo nisso. Mas mesmo assim, apesar desse impedimento, né, desses entraves, dessa má interpretação, muitas das vezes, do papel da igreja, houve movimentos, né, missionários, como foi dito. O próprio Calvino enviou aqui, no século XVI, ainda missionários para o Brasil. Depois houve os movimentos dos puritanos, né, final do século XVI para início do século XVII, que também se organizou e começou algumas propostas de evangelização, ainda que mais de modo territorial, né, local, no máximo na sua própria nação, mas já houve alguns intentos da pregação do Evangelho, de tradução das Escrituras para outros povos que não tinham a Escritura na sua língua, no seu vernáculo nativo. Depois houve o movimento do pietismo, né, principalmente na figura dos morávios, né, na região da Boêmia, hoje, atual República Tcheca. Esse movimento, que era do final do século XVII para o início do século XVIII, os movimentos dos morávios foram alcançando outros povos. Foi o primeiro movimento assim, um pouco mais organizado de missões transculturais, empenhados por ele. O pietismo, né, ou seja, se voltar, foi um movimento que iniciou dentro da Alemanha de Lutero, né, desse movimento da reforma luterana, porque com o tempo, né, essa reforma e esse engajamento dos protestantes em consolidar suas doutrinas, em se preocupar em sanar as heresias, né, que permeavam a igreja, foi deixando as pessoas muito intelectualizadas, os cultos muito intelectualizados, e daí vem surgindo essa palavra frio, né, essa mornidão. E aí o movimento pietista era aquele movimento de ardor missionário novamente, principalmente capitaneado aí pelos morávios, na figura ali do conde Zinzendorf, que arregimentou, né, agrupou várias pessoas, né, vários irmãos e igrejas para que pudessem enviar missionários, e enviou missionários para a Índia, enviou missionários para a África, Groenlândia, enfim, outros lugares do mundo que ainda não tinha o conhecimento do Evangelho, que o Senhor ainda não era glorificado naquele lugar. Então veja bem que antes do século XIX, a igreja protestante, né, ela ficou aí cerca aí de 250, quase 300 anos, nessa intenção, mas nada ainda muito organizado. Surge então o William Carey, põe a fotinha dele de novo aí. Surge então o William Carey com esse título, né, Pai das Missões Modernas, que ele vai irromper esse panorama tímido, né, da igreja para as missões, e aí ele vai propor um novo cenário. Ele, conhecido então como Pai das Missões Modernas, Carey acreditava firmemente que o mandato missionário de Cristo ainda era válido para todos os cristãos e em todo o tempo. Era uma ordem permanente da igreja. Ou seja, a igreja precisa permanentemente de cumprir esse mandato do ide e pregai o Evangelho. Ele acreditava piamente nisso. Quando ele estava naquela reunião, né, do conselho da igreja, e aquele líder, o presidente do conselho, disse para ele que era para ele ficar quieto e não se preocupar com isso, que isso era um problema de Deus e não dele, para um jovem pastor, né, que estava iniciando o seu trabalho, com todo o ardor, aquele calor no seu coração para alcançar outros povos, isso podia cair sobre o William Carey como um balde de água fria, não é verdade? Ou seja, era uma pessoa que estava iniciando, que estava com brilho nos olhos para alcançar outras nações, e o pastor, né, a referência ali, o seu líder, o presidente ali daquela igreja, disse para ele não se preocupar com isso, para ele tirar isso de cabeça. E quando ele ouviu aquela mensagem, o que poderia ser para ele desmotivador, ser para ele um balde de água fria, ele reverteu aquela palavra como ímpeto, e ele ficou ainda mais curioso, mais incomodado ainda, porque que a igreja não estava entendendo e interpretando Mateus 28, 19 e 20 da forma correta. E aí o que ele fez? Ele começou a estudar, pesquisar, ele começou a produzir um livro, e esse livro ele produziu em 1792,
falando da importância, né? O livro traz o título, Uma Investigação sobre as Obrigações dos Cristãos de usar meios para a conversão dos pagãos. Foi um estudo profundamente teológico, um estudo inclusive político, cultural, onde ele trouxe dados estatísticos, onde o evangelho ainda não tinha sido alcançado, ainda que toda a limitação que ele tinha, né, sem internet, sem televisão, enfim, sem essa comunicação fácil, mais fácil que nós temos hoje, ele conseguiu mesmo assim trazer dados geográficos, dados estatísticos, de onde a igreja ainda não estava presente. Após a produção desse trabalho e a divulgação desse trabalho por um ano, a igreja começou a compreender, né? E esses outros trabalhos dos puritanos e dos pietistas, isso tudo foi levando a igreja a entender a necessidade que se tinha de pregar os evangelhos a outros povos. E aí ele apresenta esses dados dos povos não alcançados, argumentou biblicamente a favor das missões e propôs métodos organizados para enviar esses grupos de missionários, pessoas que estavam com intenção de ir e alcançar as outras nações. É interessante, queridos, quando a gente observa isso, e a gente volta aqui para o texto de Atos capítulo 11, quando você percebe aqui em Atos capítulo 11, que quando a notícia do evangelho tinha chegado a povos não conhecidos, além do povo judeu, a reação da igreja em criar resistência, assim como o pastor de William Carey causou resistência, não, vamos fazer isso não. A igreja aqui de Atos 11, ela causa uma resistência de ter povos que não pertencem habitualmente, culturalmente, ao evangelho, ao Deus que eles criam. Percebam aqui, em Atos capítulo 11, que o que chega de notícia à igreja de Jerusalém não foi de fato o que tinha acontecido. Porque o que tinha acontecido em Atos capítulo 10? A conversão de Cornélio e de sua família. E mais ainda, eles haviam sido batizados. Mas veja bem o que diz o versículo 3 desse capítulo 11. Ou seja, a igreja reunida aborda Pedro, né, e aqueles que tinham viajado com Pedro, dizendo assim: Pedro, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. É interessante, queridos, que mesmo sem ter, aqui no século I, meios de comunicação rápido, como nós temos hoje, Pedro não tinha chegado ainda a Jerusalém, queridos. Mas a notícia do que tinha acontecido lá na casa de Cornélio já estava dentro da igreja de Jerusalém. Ou seja, como eu disse hoje de manhã, o que chegou na igreja de Jerusalém foi o quê, queridos? Foi fofoca. Não foi a notícia do evangelho. Foi fofoca pura. Por que é fofoca? Porque está dito aqui no versículo 3, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Por que então é fofoca? Porque o que de fato aconteceu lá nessa visita de Pedro com outros irmãos na casa de Cornélio, não foi dito à igreja, que foi a conversão e o poder de Deus, o Espírito Santo desceu sobre aquela casa, sobre aquela família. E aquelas pessoas foram inseridas a partir de agora dentro da família de Deus. Essa notícia, a principal notícia, não chegou. O que chegou foi: você estava com incircuncisos e comeu com eles. Olha que hipocrisia, né? Olha como que a religiosidade e esse comodismo, muitas vezes, que nos segura no nosso lugar, ele pode provocar essa miopia espiritual da nossa parte, fazendo com que a gente não consiga enxergar devidamente aquilo que precisa ser enxergado, fazendo com que a gente não consiga dar o testemunho verdadeiro da obra do Senhor, onde ela precisa ser dada. Comer com eles era a coisa mais trivial. Eles poderiam ter acusado Pedro aqui de quê? Você batizou, né? Porque o batismo, sim, era uma identidade nova que aquele novo povo estava tendo a partir do Evangelho de Cristo. E a notícia principal não causou constrangimento àquela igreja, que era uma igreja cristã. E aí eu paro para refletir naquilo que aconteceu no século XIX
e que pode acontecer nos nossos dias de hoje, quando a nossa religiosidade impede que a gente avance no reino de Deus, que a igreja invista mais no reino de Deus, que a igreja propague com mais vigor, com mais amor, o evangelho do Senhor a outros povos. Nós temos o pastor Jader, que será enviado para Portugal, e aí, quando o nosso conhecimento, né, não é devido, pode haver vários questionamentos, a gente até brinca, né, às vezes, vai para Portugal, Europa, euro, né, país rico, podia ir lá para a ilha de Madagascar, na África, né, lá para o projeto Tauanda. Ou seja, mas todo esse tipo de questionamento, de resistência, é provocado por pessoas religiosas, que não conseguem ver além daquilo que o seu condicionamento estruturado o impede de ver. Ou seja, a igreja não conseguia ver a graça de Deus, o poder de Deus derramado sobre aquele povo. Aquilo que vai acontecer aqui em Atos capítulo 11, queridos, vai ser doutrina da igreja depois. Ainda que o livro de Atos, né, ele é um livro histórico, narrativo, onde vai dar testemunho daquilo que está acontecendo, daquilo que Deus está fazendo no primeiro século, e que, por certo, a gente não pode tomar tudo aquilo que está sendo dito aqui como forma doutrinária, mas esse evento aqui, em particular, ele vai gerar doutrina para a igreja. Abra sua Bíblia aí no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Ou seja, aquela controvérsia toda, aquela resistência toda, aquele questionamento que eles fazem para Pedro, de que ele tinha pregado o evangelho, avançado com o evangelho a outros povos, a outras nações, aquele incômodo sentido pela igreja, a igreja precisa tratar aquilo. A igreja precisa repensar o seu posicionamento. A igreja precisa dizer se isso é certo ou se é errado. Veja bem como a conexão disso faz frente ao contexto de época de William Carey, onde a igreja de sua época também tinha suas limitações em dizer, será que é necessário mesmo ir lá para a Índia? William, você não está doido? Querer ir para um povo pagão? Você pode ser morto lá. Será que é necessário? Deixe isso para Deus. Mas, querido, se Deus vai fazer, Ele vai fazer através de nós. Deus decidiu assim, queridos, que a gente precisa entender. Deus decidiu assim, queridos, pregar o Evangelho através, anunciar o seu nome, fazer com que o seu nome seja conhecido através da igreja. E a gente não pode interpretar isso como que Deus tivesse preso para a igreja, como se Deus tivesse refém da igreja, de mim e de você. Em Mateus 24:14 vai dizer assim, que o evangelho do reino será pregado a toda criatura e depois disso virá o fim. Ou seja, então não pense que Deus está refém da minha ação evangelística. Só falta esse fulano aqui para Jesus voltar, para eu pregar, para Jesus voltar. Eu não vou pregar para ele, que eu não quero que Jesus volte agora. Não interprete assim esse texto, queridos. Deus vai cumprir o seu propósito, a missão é dele. Quer você queira, quer eu queira ou não, quer a primeira igreja batista queira ou não, Deus vai cumprir isso. E Ele vai cumprir por meio de quem, queridos? Por meio da igreja. Então Deus sempre vai ter os seus remanescentes fiéis. Deus sempre vai ter o seu povo, que de fato é convertido, que de fato tem o seu coração voltado para Ele, para que a pregação do Evangelho chegue aonde tem que ser, onde tem que chegar. Algumas pessoas da época da Reforma, interpretando Calvino de forma muito equivocada, no conceito da predestinação,
ao dizer que se Deus já tinha eleito aqueles que seriam salvos, então seria desnecessário então a pregação do Evangelho, de modo algum. Ou seja, essa interpretação equivocada dessa doutrina da eleição é uma interpretação míope, medíocre no que diz respeito à evangelização do mundo. É como interpretar o Mateus 24,14 dessa forma, queridos, como se Deus estivesse preso a uma ação minha. Não, Deus vai fazer isso, e Ele vai fazer através da igreja, mesmo se eu não quiser, mesmo se esta igreja aqui não quiser, Ele vai fazer, porque a obra, a missão é dEle e não nossa. Ou seja, então, o fato das pessoas crerem por meio da fé no Evangelho, ou seja, esses eleitos precisam ter fé na mensagem do Evangelho. Então, isso é feito através da pregação do Evangelho, por meio da igreja. E isso será feito, queridos. Então, é necessário, sim, que o Evangelho chegue até aqui. Tanto é que Calvino mandou missionários aqui, para o Brasil, inclusive, como já foi dito. Olha o que diz Atos capítulo 15. No que diz respeito a esse constrangimento, a esse incômodo que a igreja estava vivendo, a respeito se aceitava os gentios ou não, se eles tinham que circuncidar, se eles tinham que guardar o sábado ou não, foi dito assim, Atos capítulo 15, alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia, ensinavam aos irmãos, se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Ou seja, veja que está um problema, um constrangimento, um incômodo terrível dentro da igreja ao aceitar os gentios. Então isso vai ser tratado na igreja sede, né, vamos dizer assim, a igreja de Jerusalém, a igreja mãe aí. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram, dizendo, ou seja, tinha irmãos dentro da igreja querendo ser impedimento para o avanço do Evangelho. Que essa não seja a nossa postura, queridos. Que essa não seja a nossa interpretação. Infelizmente, queridos, muitos missionários, muitos candidatos à missão, muitas pessoas que estão se engajando para poder ir, têm enfrentado esse tipo de dificuldade ao compartilhar esse desejo missionário, essa vocação com as igrejas. É triste uma pessoa que pretende ir e pregar o Evangelho, ouvir de uma igreja assim, não, isso não é necessário não, que isso, aquele povo já conhece, a internet já chega lá, a inteligência artificial já prega, manda mensagem por drone, manda mensagem por internet. É triste, não esquenta a cabeça com isso não. Tem muita coisa para fazer aqui no Brasil, sim, queridos. Mas é necessário que a igreja vá. Então, alguns membros da igreja se levantaram, se insurgiram dizendo, é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Queria um pouco de condicionamento, queria vestir os outros, os povos não alcançados, os desconhecidos, com a mesma roupa, numa linguagem alegórica, que eles usavam. Ou seja, eu costumo dizer que a característica de seita e uma característica forte de religiosidade é quando a igreja busca privatizar Deus. Ou seja, Deus é meu, Deus é só dessa igreja. E por Deus ser só dessa igreja, quem quiser ser salvo tem que vir para onde? Para essa igreja. Na outra igreja, então, não tem salvação. Na outra igreja que não faz como a gente faz, está errado. Na outra igreja que não louva como a gente louva, está errado.
numa igreja que não se veste como nós nos vestimos, está errado. Isso é heresia. Isso é tentar colocar Deus dentro da sua inteligência, dentro da sua interpretação, dentro das suas limitações culturais, sociais, teológicas, que seja. Ou seja, Deus não é do seu tamanho, queridos. Deus não é do tamanho da Igreja Batista. Deus extrapola as fronteiras. Deus extrapola a nossa cultura, mesmo aqui no Brasil, queridos. Você pode ser impressionado. O nosso grande problema é que às vezes a gente está tão condicionado ao nosso contexto, que às vezes tem pessoas aqui na igreja que sequer nunca visitaram uma outra denominação. E aí, quando ele se depara com alguma notícia diferente, ele acha um absurdo, ele se escandaliza. Principalmente nessas igrejas legalistas, que prezam por determinados usos e costumes e coisas do tipo. Quando ele se depara com uma nova vestimenta, com um novo comportamento, ele se escandaliza com isso, porque ele pensa que Deus veste aquela roupa, que Deus fala só aquela língua, que Deus canta só aquela música. E aí a gente limita a ação de Deus, a expansão do Evangelho do Reino a todos os povos, a todas as nações. E aí, diante disso, olha como que Pedro vai se posicionar. E Pedro se posiciona aqui, queridos, de acordo com que contexto? Com aquilo que aconteceu com ele lá, com Cornélio, no capítulo 10 e no capítulo 11. Ele vai dizer assim, a partir do versículo 6, então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse, irmãos, vocês sabem que, desde há muito, Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. Ou seja, o mesmo Espírito que foi derramado sobre nós, judeus, foi derramado também entre os gentios. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Ou seja, Pedro encerra a discussão aqui, depois Tiago também vai se posicionar, que era o pastor da igreja de Jerusalém, encerra a discussão que nós não podemos limitar a Deus a nossa forma de interpretar, a nossa forma de entender. E aí a gente volta aqui para a história do William Carey. Põe o próximo slide ali, irmão, por favor. Ele surge nesse cenário. Quem foi, o William Carey? Ele nasceu nessa cidade aí, que até tentaram me falar como é que pronuncia aquele nome, mas eu não vou me arriscar aqui de novo. Ele nasceu nessa cidade, na Inglaterra, no dia 17 de agosto. E ele vai morrer em Calcutá, na Índia, em 1834. Foi um missionário batista inglês. Dá uma diminuída um pouquinho aí no zoom aí, querido. Conhecido como pai das missões modernas. Carey foi um dos fundadores da Sociedade Missionária Batista, de Londres, na Inglaterra. Como missionário na colônia dinamarquesa, Serampore, Índia, evangelizou e fundou escolas. Ele traduziu a Bíblia para o bengali, o sânscrito e inúmeras outras línguas e dialetos ali na Índia e outros povos não alcançados. É um homem que ele partiu em 1793 para a Índia, com seus 20 e poucos anos, e nunca mais voltou para a Inglaterra. Ficou ali na Índia 41 anos, querido. Dedicou a sua vida. Um rapaz que com cerca de 12 anos, ele começou a estudar o latim, aprendeu o latim. Com cerca de 14, ele já tinha começado a estudar o grego, depois o hebraico. Uma pessoa que Deus foi o dotando de conhecimento, de capacidade, no que diz respeito à aprendizagem de línguas.
e com isso ele fez várias e várias traduções das escrituras, pelo menos para os 6 idiomas ali na Índia, e outros 30 dialetos, traduzindo a Bíblia para boa parte do mundo conhecido ali então. Ou seja, esse ardor missionário, a proposta que ele tinha para a igreja de avançar, não era em vão. Um moço que teve muita dificuldade, inclusive com a própria família, a esposa, por exemplo, não o apoiando no seu trabalho missionário. Um moço que perdeu 2 filhas e depois perdeu o seu filho também. Perdeu 3 filhos, queridos, nesse empreendimento, nesse contexto. Uma pessoa que sofreu, uma pessoa que estava no meio de povos de dura serviço, o hinduísmo, né, como religião principal ali, cheia dos seus costumes, cheia das suas interpretações equivocadas a respeito de Deus. Ele lutou contra uma prática ali chamada sati, que era uma prática da queima de viúvas, né? Após a morte do marido, as viúvas eram queimadas vivas no funeral do seu marido. Era uma prática onde eles consideravam que honrava o marido, que dizia, que prometia lealdade eterna ao seu marido, que fazia com que o seu marido alcançasse um karma superior na reencarnação depois. E além do contexto social e político da época, que não privilegiava e não dava o apoio correto e necessário para as viúvas. Então, se uma viúva não fosse queimada junto com seu marido, ela seria segregada depois. Ela seria interpretada como maldita, seria interpretada como uma pessoa abandonada, infiel ao seu marido. Então, como honra para aquelas mulheres naquela época, elas eram levadas e às vezes até coagidas, né? Porque muitas, quem vai querer ser queimado, né, queridos? Coagidas a chegar ali com discursos às vezes, né, manipulados para que elas pudessem ser queimadas ali junto com seus maridos. E William Carey, ele lutou contra isso. Ele abriu escolas, bibliotecas, gráficas, e lutou contra essas práticas culturais diabólicas. E essa prática ela foi abolida pouco tempo depois, né? Ele chega ali na Índia em 1793, e por volta do ano 1823 ou 29 aqui por aí, ele lutou, né? Ele apresentou isso, ele lutou contra isso no Congresso indiano, e ele conseguiu a abolição disso, queridos, dessa prática. Hoje não se tem mais essa prática entre os hindus, porque ele lutou contra. Mas não pense que o trabalho acabou, queridos, porque hoje em muitas, principalmente em tribos indígenas, há muitas práticas diabólicas como essas, como a prática de enterrar crianças vivas ao nascer com algum tipo de deficiência. Se ela nasce cega, ou se ela nasce sem um braço, ou sem uma perna, enfim, qualquer deficiência física que uma criança nasce em determinada tribo indígena, a tribo, ela entende que é um espírito mau que possuiu aquela criança, e ela precisa ser enterrada, ela não pode ser morta antes, porque senão o espírito sai da criança e pode entrar em outra criança, em outra pessoa. Então eles enterram crianças vivas, ainda hoje, queridos, isso acontece. E a igreja precisa enviar missionários, pessoas capacitadas, preparadas, para pregar o evangelho a esses lugares. E a igreja precisa estar empenhada e acreditar no poder de Deus para transformar vidas, nações, pessoas, culturas. Nós precisamos de acreditar nisso. Nós precisamos de acreditar no poder do evangelho. O trabalho de William Carey, queridos, ele foi holístico, ele foi inovador. Ele uniu a evangelização, educação e transformação social. Sua vida inspirou outros pioneiros missionários dentro do século XIX, como Hudson Taylor, por exemplo, entre outros. Em resumo, antes de William Carey,
o protestantismo carecia de uma teologia missionária ativa e de uma estrutura organizada para envio e sustento de missionários. Ele mudou esse cenário ao transformar a convicção que se tinha de ir e fazer em uma ação organizada, estruturada, criando agências missionárias que hoje é comum. Pastor Jader, né, pelo contato com essas agências, né, o seu trabalho vai ser muito facilitado, que eles vão dar informações importantes para o lugar onde ele vai, onde que deve estar, como ele deve começar o trabalho, quem já passou por lá, como que está o evangelho por lá. E na época dele, antes de William Carey, isso não existia, nenhum estudo particularizado, detalhado a respeito da cultura que ele ia. Talvez, se ele tivesse essa estrutura antes, talvez os seus filhos não teriam morrido. Talvez a sua esposa poderia ter sido melhor preparada, além de o acompanhar, o apoiar no seu trabalho. Ou seja, então, a partir do empenho dele, desse moço, ele abriu caminho para o movimento missionário global que nós conhecemos hoje. O seu exemplo continua a lembrar-nos que a missão de Deus ainda está em movimento e que todos nós fazemos parte dessa grande missão. As missões no século XIX, com seus vários movimentos, inclusive depois movimentos de avivamento, elas vão abrir portas, elas vão criar estruturas, elas vão arregimentar pessoas, interdenominacional, queridos, não apenas restrito a alguma igreja, a alguma denominação, mas grupos de igrejas, grupos de pessoas interessadas em preparar e em enviar missionários. Eu me lembro que quando eu estava estudando, iniciei os meus estudos de teologia, junto com um outro irmão da nossa igreja, e nesse estudo, aquela intenção, né, eu com 17 ia fazer 18 anos, quando eu comecei a estudar teologia, e ali na escola, no seminário, passando ali 4 anos, e eu falava muito de missões. A minha sogra, que seria minha sogra, né, até então eu estava namorando, depois noivei, ela ficava extremamente preocupada em que eu levasse a filha dela para um campo missionário, né, fora aqui do Brasil, e para entendê-la, né, a minha esposa é filha única, então veja bem, se eu, além de casar, né, a mãe já não gosta da sua filha em casamento, né, vai tirar a filha dela do seu meio, e além de casar, levá-la para um outro país, ela achava um absurdo, assim, não, mas tem tanta coisa para fazer aqui no Brasil, tem tanta coisa para fazer aqui em Belo Horizonte, tem tanta coisa para fazer aqui no Milionários, né, onde eu moro. Ou seja, eu não queria que ele saísse nem do Milionários, de preferência no Milionários. Mas veja bem que esses comportamentos, ainda que piedosos, né, ainda que compreensíveis, ele não é um pensamento que converte para o chamado de Deus de nós irmos e pregar o Evangelho. Ou seja, nós temos que ir além das nossas dificuldades, do nosso incômodo. Nós precisamos de avançar além da nossa cultura e entender essa missão global que a igreja está inserida, que é de ir pregar o Evangelho, né? Expandir as estruturas, expandir as fronteiras e cumprir o mandato do Senhor. A próxima pregação, né, que se dará com o pastor Jader no próximo domingo, vai trazer ainda mais solidez para aquilo que iniciou, para o trabalho que ele solidificou de William Carey no século XIX, né, que vai ficar muito mais estruturado, encorpado no século XX e agora no século XXI, século que nós estamos, e que vai proporcionar hoje condições mundiais para que os missionários alcancem os povos ainda não alcançados, ou pouco alcançados, pouco evangelizados. Nós precisamos, queridos, de orar ao Senhor, de pedir ao Senhor que a gente se empenhe, que a gente fique incomodado, né, aqui dentro da igreja, acreditando que nós podemos fazer mais, nós podemos ir mais, nós podemos ir além, queridos, do que nós fazemos aqui hoje. De estar aqui na igreja é importante, queridos. É muito importante a sua presença aqui. Eu vejo 4 formas importantes nosso como aqui, Igreja do Senhor, né?
ao estar aqui num culto como esse. Nós contribuímos, né, dentro do reino de Deus com a nossa presença. Então, estar aqui é importante, sim. Com as nossas contribuições, né, financeiras, contribuições de tempo, né, contribuições de atenção. Nós podemos contribuir orando ao Senhor para que Ele envie mais missionários, mais pessoas que estão dispostas a trabalhar. E quando eu falo de enviar mais missionários, pessoas dispostas a trabalhar, que não necessariamente de ir além mar, né? Mas pessoas que se interessam em ajudar financeiramente, pessoas que se interessam em orar, né, de forma proposital, intencional para as missões, pessoas que se dedicam de fato, se preocupam, pessoas que se dedicam a adotar um missionário, seja em oração, seja financeiramente. E nós podemos contribuir também com os nossos talentos. Quando você está aqui, seja como professor, seja como diácono, seja como pastor, seja como cantor, seja como instrumentista, você contribui assim também no reino de Deus com o seu talento, com o talento que Deus te deu. Na verdade, o talento é dele, que ele está deixando você como mordomo disso, um cuidador disso. Tudo isso para nós revertermos para louvor e glória do nosso Senhor. Amém, queridos? Essa é a mensagem do Senhor para nós. Eu convido aqui a equipe de louvor para estar aqui. Convido você a estar de pé. Vamos orar, queridos, nesse propósito. Vamos orar para que, assim como a igreja de Atos dos Apóstolos entendeu que sim, que era necessário que a igreja avançasse, que sim, que era necessário que a igreja irrompesse as suas barreiras culturais e chegasse a outros povos, que a igreja, a primeira igreja de Batista do Betânia possa entender isso também, possa acreditar nesse propósito, possa pregar assim, possa se empenhar assim. Ore comigo, em nome de Jesus, querido Deus. Eis aqui, Pai, a Tua igreja. Eis aqui o Teu povo, Deus, essa pequena parcela aqui, Pai, do Teu corpo, que se reúne aqui, Deus, na Rua Canoas, aqui no bairro Betânia. Deus, converte o nosso coração, Pai, para as missões. Porque este é o propósito de existência, Pai, da Tua igreja. Para que a Tua igreja, Deus, te louve e faça com que o Teu nome seja conhecido e louvado por outros povos, por outras pessoas, além dos nossos vizinhos, além dos nossos amigos, mas para povos ainda, Pai, desconhecidos, que a gente não faz ideia ainda, Pai, de como alcançá-los, de como fazer com que eles tenham uma Bíblia, Deus, no seu idioma. Povos, às vezes, analfabetizados, Deus, que precisam, Deus, antes de ter a Bíblia no seu idioma, precisam aprender a ler, precisam de um alfabeto, Pai. Deus, continua, Deus, preparando homens e mulheres, famílias, que entendam isso, igrejas, Pai, que se empenham, Deus, que tenham esse olhar voltado para a necessidade, Deus. Porque nós queremos, Pai, que o Senhor volte. Nós queremos novos céus e nova terra, Pai. Mas antes que isso aconteça, Pai, que o nosso desejo também esteja ardente para que o Teu nome seja conhecido entre todos os lugares. Para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, Deus, nas quatro cantos desse mundo, nas quatro partes dessa terra, Pai. Seja por nós, seja com cada missionário, seja com a família, Deus, do pastor Jade e com ele próprio, Pai. Nessa sua intenção, nesse seu propósito, aquilo que o Senhor plantou no coração dele, de ir, Deus, e pregar o Evangelho. Deus, levante recursos, Pai, levante condições, prepara o local, Deus, ajude essa igreja, Deus, a entender a proposta, Deus, a entender a intenção missionária, Deus, para que a gente abrace, Deus. Nós somos os primeiros, Deus, a ter que abraçar, Deus, essa causa, junto com Ele, e irmos, Pai, e pregar o Evangelho. Seja conosco, Deus, abençoe essa igreja, em nome de Jesus, amém.